No ar, Rádio em Revista. Olá, eu sou Amanda Nascimento e o programa Rádio em Revista traz várias entrevistas de especialistas sobre diversos temas: políticas públicas, serviços, economia e saúde. Vai tomar a vacina contra a Covid? Já ouviu falar em reações? Vamos tratar esse assunto e tirar suas dúvidas. Esses são alguns dos temas do programa Rádio em Revista que você acompanha comigo a partir de agora. Vamos começar o programa de hoje falando sobre saúde. TOD, você sabe o que essa sigla significa? O transtorno opositor desafiador é um comportamento de uma criança ou adolescente que se opõe a tudo e principalmente quando tem dificuldade em entender e respeitar o significado de autoridade. Um tema muito delicado que a Júlia Stanzioni tratou aqui no nosso Jornal Diário da Rede Alesp com a psiquiatra Priscila Dossi, especializada em psiquiatria infantil e adolescência. Realmente que já está no nome, né, desafiador, que são como lidar com essas crianças. Antes da senhora contar para a gente o que é o transtorno opositor desafiador, como medir se essa criança realmente está só naquela fase da birra ou realmente ela tem um transtorno? Porque eu vejo que muitos pais se desesperam e é preciso entender aonde atuar, né, doutora? Sim, então a gente sempre fala do TOD quando é aquela coisa muito além do que deveria, né? Quando é uma criança que tem aquela birra muito persistente, que é uma criança que não acata regras, aquela criança que dá sempre problema na escola, que briga, que está sempre muito irritada. A gente consegue ver que não é uma situação específica, né? Que é assim, frustração, todo mundo se frustra, tem uma certa dificuldade de lidar em alguns momentos, né? Mas é aquela criança que é demais, assim, se opõe a tudo e a todos, não respeita nenhuma figura de autoridade, está sempre muito irritada, sempre muito nervosa, muitas vezes agressiva, né? Então a gente fala assim, quando é demais, aí sim chama a atenção e aí sim merece uma investigação melhor. E dentro dessa investigação, doutora, justamente nesse limite, né, entre a criança que faz essas birras recorrentes ou como os pais não conseguem lidar com essa reação da criança, para que seja algo, um transtorno, é preciso o quê? É preciso levar essa criança para um pediatra, para um psicólogo? Qual é o limite, então, de alguém dizer, olha, não é só a birra? Então, a gente fala muito também quando os pais estão ficando cansados já com a situação. Então, a gente fala para não esperar, né? O quanto antes, melhor. Mas a gente orienta que busque sempre um profissional mais bem qualificado para isso. Alguns pediatras têm, sim, capacidade de fazer uma boa identificação, mas o ideal é procurar um psiquiatra infantil ou até um neuropediatra, né? Ou psicólogos da área que tenham uma certa experiência para realmente fazer essa avaliação, né? E é aquela criança que a gente vê que, comparado com os seus pares, que são as outras crianças da mesma idade, da convivência, é sempre demais, né? Aquela criança que acaba até espantando os amigos porque não consegue ter uma boa relação, é aquela criança que todo dia tem reclamação na escola, é aquela criança que não consegue seguir regras, que muitas vezes não se submete ao aprendizado, mas não por uma dificuldade de aprender, é porque ela não quer fazer, porque ela não quer entrar naquela regra, sabe? Então, quando é uma criança, assim, sempre muito intolerante à frustração, às vezes coisas mínimas que você fala, nossa, não era para tudo isso, né? Aí sim chama atenção e merece uma investigação. Justamente, né, a senhora está falando para prestar atenção nessa questão dos sintomas, em como essa criança reage, então, às situações. Nesse último período, né, que a gente está falando desse período pandêmico, nesses últimos mais de um ano, essa questão do transtorno ficou mais em evidência? Ou, na verdade, como os pais estão mais em casa e as crianças estão praticamente o dia todo em casa, se consegue ter uma noção de que essa criança pode ter o TOD? Sim, com certeza, né? Porque a criança ela merece, assim, ela precisa dessa atenção para ser feito assim, o diagnóstico ou para se desconfiar, né? Mas
apesar de que agora as crianças estão mais em casa, e em casa os pais percebem mais, quando frequentavam as escolas de maneira presencial, quem viam eram os professores, ou deveriam, né? Coordenação, zeladores, inspetores, né? Que já viam, porque a criança, embora alguns até digam que a criança ela pode ter uma alteração de comportamento em um único local, a gente fala que o ideal é fazer uma investigação em mais de um lugar. Então, por exemplo, em casa, e na escola, e na igreja, e no inglês, no esporte, né? Por quê? Porque se for só, por exemplo, só na escola ou só em casa, a gente acaba até pensando assim, será que não é bullying? Será que não é alguma questão em casa, alguma figura de referência que não está conseguindo impor uma regra ou que está deixando a criança mais irritada de alguma forma ou não está dando atenção? Então, assim, quando é um local específico, antes de pensar no TOD, a gente precisa ver se não é uma questão do local. Né? Agora, quando a criança se opõe em diversos locais, quando ela é irritadíssima em diversos locais, não acata regras, não respeita em mais de um local, aí sim a gente realmente desconfia do TOD. Né? É mais fácil até fazer esse diagnóstico. A gente não vai achar que é só uma adversidade do lugar, que realmente a questão é com a criança. E a gente está falando... E sim, né, falando de pandemia, sim, com certeza, agora os pais vão ficar mais atentos, vão ver mais, né? Mas no outro período a gente pensava muito na figura assim da professora, da escola em si, né? Agora, ainda puxando sobre essa questão da pandemia, acho que é importante a gente dizer isso aqui, no sentido quanto pode ser o TOD, ou então também é um momento em que a criança não está se sentindo bem. A questão da saúde mental nesse período de pandemia é muito importante. A gente fala muito dos adultos e esquece às vezes de olhar as crianças, né? Essa questão de estar irritado, de estar mais desatento em algum momento com alguma coisa, também é um limite aí entre se diagnosticar com TOD e realmente ser algo de saúde mental. A gente precisa ter cuidado, né, doutora? Com certeza, porque assim, na pandemia a gente está em uma situação, digamos assim, inédita, né? A gente nunca passou por nada tão prolongado, por tanto tempo, por tanto isolamento, e as crianças elas têm essa necessidade de extravasar realmente, de socializar, de gastar energia fora, né? E assim, a gente pensa assim, antes de, vamos pensar no TOD, vamos ver se realmente essa criança talvez não esteja muito sobrecarregada, tenha uma dificuldade, por exemplo, com as aulas online, ou tenha uma dificuldade de ficar sempre naquele mesmo ambiente. Crianças também ficam estressadas, com certeza. Né? As crianças que moram, por exemplo, em apartamentos pequenos e são mais ativas e não conseguem gastar essa energia, vão ficando mais irritadas, ou muitas vezes, que a gente também não pensa, às vezes todo mundo em casa, a criança não tem um descanso adequado, então ela fica irritada por conta disso, né? Então, outra situação que a gente até, já foi até citada, eu vi em outras entrevistas, mas que eu acho muito importante a gente enfatizar, é a questão da violência, né, que a violência agora, a gente não está tendo tanto as figuras que nós tínhamos, que eram as figuras, como que a gente pode dizer, que faziam uma investigação, que tinham mais atenção, que são os próprios professores, os conselhos tutelares, tem uma dificuldade um pouco maior nesse momento de identificar as situações de violência até doméstica mesmo que estão acontecendo. Então, a gente também precisa ver o comportamento dessa criança se não está relacionado a isso. Né? A gente tem outras situações também que pensar, não só o TOD. Agora, falando com relação aos pais, doutora Priscila, a gente está falando muito de como a criança reage com determinados assuntos ou com determinados gatilhos. Os pais, nessa questão toda, a gente não pode colocar o problema, vamos dizer assim, todo na criança. O entorno dela conta muito, né? Para aquela que tem esse gatilho e afins. Em que hoje, a análise da senhora, por favor, os pais erram na criação dos filhos? Eu digo erro porque tudo bem, cada um tem a sua perspectiva, cada um tem sua história, cada família tem o seu jeito, né? Mas a gente vê muito essas questões assim, da criança e do adolescente dominar os pais, né, no dia a dia. E não dá para ser assim, né?
Sim, o que a gente fala muito hoje em dia é da questão dos pais consistentes, né? A gente vê que, assim, todo mundo está cansado, então os pais também estão cansados e os pais muitas vezes afrouxam nos momentos que não deveriam. Por exemplo, a gente fala, eu quero ir na casa do fulano, tá bom. Aí a mãe fala, não, você não vai. Aí a criança vai e pede para o pai permite. Isso acaba com a autoridade de qualquer pai, de qualquer família, né? Porque a criança, ela sabe assim, minha mãe não deixa, mas meu pai vai deixar, né? Então eu vou sempre tentar e a criança vai sempre fazer. Isso não pode. Os pais, eles precisam, assim, sempre casar, a gente diz as decisões, ser sempre coisas juntas, sempre pensar junto, sempre ser firme juntos, por mais que estejam cansados e por mais que queiram compensar, porque às vezes os pais falam, eu estou o dia inteiro em casa com ele, mas eu estou no home office o dia todo, então eu não dou atenção. Então deixa ele jogar mais 2 horas no celular, deixa ele fazer tal coisa. Não, não pode. Regras são regras, a criança precisa aprender a seguir, e é assim que ele vai se desenvolver mesmo. Todo mundo precisa ter limite, né? E os pais precisam ser firmes nisso. Ser firmes, a gente diz, não é serem ríspidos, não é serem agressivos, né? É simplesmente educarem realmente, né? O que nós vemos muitas vezes são pais, às vezes, querendo compensar de alguma forma, ou pais cansados, ou pais que não se conversam entre si, então cada um faz de uma forma, e isso para a criança é muito ruim, é muito prejudicial, porque a criança, ela não aprende que ela tem que cumprir, que tem que ser assim, que a vida é assim, que nem tudo é na hora que a criança quer, que, por exemplo, as telas têm o seu prejuízo de só jogar, a criança tem que ter a responsabilidade. Então, a gente precisa muito da figura paterna nisso, tanto que muitas vezes, quando a gente orienta o tratamento, eu digo quase 100% das vezes, o tratamento da criança é orientado também uma terapia dos pais, para os pais terem uma parentalidade assim mais firme com essa criança, aprenderem também a lidar também com as próprias frustrações deles e cansaços, mas aprender a como agir com essa criança, porque senão simplesmente o tratamento não vai para frente. Continuamos com o tema saúde. Vamos falar agora sobre desvio do septo nasal, um problema que afeta milhões de brasileiros. Para quem sofre com essa anomalia, sabe como é complicado para respirar, além de quadros alérgicos agravados pelo desvio do septo nasal. Mas em quais casos a cirurgia é realmente indicada? A Júlia Stanzioni conversou sobre esse problema com Mário Dossi, otorrinolaringologista especializado em rinoplastia. A gente está falando sobre, essa questão do desvio de septo. A pessoa já nasce com ele? Como é que funciona? Como é que é isso ao longo da vida? Para a gente começar o nosso papo. Bom, a maioria dos desvios do septo tem uma origem traumática, né? E às vezes o paciente não se recorda disso porque pode acontecer mesmo na infância. Então, a criança, né, quando ela é bem pequena, a estrutura do septo nasal é predominantemente cartilaginosa. Então, quando a criança está aprendendo a andar, ela pode ter uma pancada no nariz, e isso faz com que, conforme o crescimento for se dando, essa tortuosidade ela vai aumentando. Então, o desvio do septo nasal é normalmente a origem é traumática. Agora, doutor, essa questão do trauma, né? Você teve um trauma e você precisa, então, de um procedimento cirúrgico. Se você não tem o trauma, pode ter acontecido algo na sua natureza que possa levar a um desvio de septo ou não? Sempre é relacionado a algo traumático. Eu digo isso porque às vezes as pessoas acham que podem estar com alguma obstrução, não estão respirando direito, aí falam que não, meu septo que tem um desvio. Como é que funcionou? Porque ronca muito? Tem a ver essas questões? Sim, é uma coisa... O desvio do septo nasal, né, é uma coisa extremamente comum. E como você bem colocou, a definição é uma tortuosidade nessa estrutura, né? O septo nasal, para que haja um esclarecimento, né,
é uma estrutura que fica na parede do meio do nariz, né, que divide um lado e o outro, e na parte anterior, na frente, é constituído por uma cartilagem, e mais para trás, mais posterior, por lâmina óssea, né? Então, o desvio do septo, na verdade, é uma deformidade ou na cartilagem, ou no osso, ou comumente nas duas estruturas, tanto na cartilagem quanto no osso. Só que o desvio do septo nasal, a maioria das vezes, ele não causa um desconforto grande para o paciente. Porque se ele for um desvio discreto e numa localização que não é tão estreita, ele não vai acarretar muito problema. Só que além do desvio, a gente tem várias outras causas de obstrução nasal e de ronco. Então, o desvio do septo nasal é uma das causas de obstrução nasal. Mas é muito comum a pessoa ter o desvio do septo para um lado, por exemplo, a gente sempre fala que a tortuosidade é para o lado convexo, né? Então, a pessoa tem a tortuosidade para um lado e é o outro lado que obstrui. Por que isso? Porque na parede lateral do nariz, a gente tem umas estruturas que chamam conchas ou cornetos inferiores. Essas conchas ou cornetos, quando ela aumenta, seja por um resfriado, seja por uma rinite alérgica que está atacada, ela promove a obstrução do nariz. Então, assim, não é todo desvio que necessita ser corrigido, e boa parte das obstruções nasais são associadas entre o desvio do septo e o aumento dessa carninha, que é a concha nasal inferior. E, doutora, a gente está falando de uma cirurgia, enfim, um procedimento cirúrgico justamente para que se tenha essa melhor respiração e afins. Estamos num momento de pandemia, todos com ressalvas com relação à Covid, a gente sabe que ela afeta muito a questão respiratória. Pergunto para o senhor, que correlação se tem de quem tem desvio de septo nasal, se por acaso acaba pegando a Covid, tem maior dificuldade de respiração? Há essa correlação ou não? Nada a ver? Na verdade, quando a pessoa tem um desvio do septo nasal, qualquer fator que leve a um inchaço da mucosa do nariz por qualquer infecção viral ou bacteriana ou uma alergia que está na fase aguda, quem tem o desvio sente mais, porque a parede, o pertuito que passa o ar, o canal de ar já é mais estreito. Então, em qualquer infecção de via aérea superior, a pessoa que tem um desvio do septo nasal, ela vai ter uma obstrução mais pronunciada. Agora, doutor, como é que funciona essa questão para crianças e também para os adultos, principalmente nessa questão do procedimento cirúrgico? Claro, procurar um especialista é mais do que importante para que ele avalie essa questão. Mas se o senhor fosse sugerir para um dos seus pacientes, espere esse período da criança ser muito pequena, ir para a adolescência, como é que funciona essa questão dos procedimentos e para quem é mais indicado no momento? Bom, essa é uma ótima pergunta, porque isso, a maioria das pessoas tem bastante dúvida nisso, né? Eu vou falar de uma maneira geral, assim, né? Linhas gerais. O desvio do septo nasal, apesar de ocorrer em criança, a maioria das vezes ele não é cirúrgico. Por quê? Igual eu falei, o desenvolvimento do nariz, dessa cartilagem, desse osso, ele pode fazer com que um desvio ele se corrija só com o crescimento do nariz. Então, a imensa maioria das vezes, a gente não necessita operar o desvio de septo de uma criança, a não ser se esse desvio for muito pronunciado, o que acontece mais em algum paciente que tem uma deformidade na face, como os pacientes fissurados. Agora, os pacientes adultos, quando a gente fala adulto,
para falar do nariz, a gente está falando de 14, 15 anos para cima, como o crescimento nasal ele já está bem adiantado, quando precisa haver uma reparação, a gente já indica a cirurgia. A obstrução nasal na criança, ao contrário do adulto, é muito mais comum ser devido ao aumento da adenoide ou das amígdalas mais adenoide e a rinite alérgica. No adulto, a rinite alérgica tem um papel importante e o desvio do septo, linhas gerais. Agora, justamente era até uma pergunta, eu falo que televisão é assim, quem está assistindo surgem as dúvidas e mandam aqui para a gente. Justamente, o senhor falou da adenoide, né? Para quem está ouvindo e não conhece esse termo, o senhor pode explicar para a gente justamente essa correlação da adenoide, o desvio do septo e, enfim, todas essas vertentes aí que o senhor falou para a gente? Bom, claro, isso é extremamente comum essa dúvida, né? Então, assim, o septo é a estrutura que fica dividindo o nariz no meio, né? Composto por uma cartilagem e pelo osso. Por esse componente, a gente só consegue modificar a estrutura do septo por meio de algum procedimento cirúrgico. A parede lateral do nariz tem as conchas ou cornetos inferiores, que aumentam quando a gente tem um resfriado, uma infecção viral, uma infecção bacteriana, né? E ela aumenta e diminui. Boa parte das vezes, com alguma medicação tópica de espirrar no nariz, a gente consegue fazer com que esse inchaço diminua. Já a adenoide é um tecido que a gente tem de defesa no organismo. Esse tecido de defesa, ele é ativo quando a gente é criança, até o começo da adolescência. Então, é por isso que em criança, até os 12, 13 anos, a gente tem uma probabilidade maior de uma má respiração, de um ronco ser ocasionado pelo aumento das adenoides. E na anatomia do nariz, a adenoide, ela fica bem lá no fundinho, na comunicação do nariz com a garganta lá. Então, só de olhar a pessoa sem exame, a gente não consegue visualizar as adenoides. Vamos falar agora sobre a vacina contra a Covid-19. Quem está à espera pela data da imunização não vê a hora desse dia chegar. Mas, por outro lado, muita gente tem medo dos possíveis efeitos que a vacina pode causar. Para saber o que realmente é verdade sobre as reações da vacina, o Jeremias Gomes conversou com a médica Lígia Brito, que é clínica geral e trabalha no Hospital Edmundo Vasconcelos, aqui na capital paulista. Vamos tirar as nossas dúvidas. Doutora, pois é, todo mundo tomar vacina fica com um pouquinho de receio dessa questão. Agora está mais avançado, né? A gente vê um familiar, tomei, e nos grupos a gente fica comentando, tive reação, não tive. Como é que é essa história, né? A vacina é normal, a reação é normal? É normal, toda vacina pode causar reação ou não. Não quer dizer que o seu amigo teve, que você vai ter. Sim. Mas é muito comum dar dor no local da aplicação, você ter um cansaço, dor no corpo, até uma febre baixa, é muito comum acontecer. E não deve se preocupar, que em 48, 72 horas esses sintomas desaparecem. Uhum. Né? Você deve preocupar se você tiver alguma coisa mais séria, aí sim procurar um médico. As vacinas que nos chegam, elas têm reações diferentes ou são próximas uma da outra, enfim? Elas são todas próximas das reações, mas na prática a gente tem visto que a vacina da AstraZeneca tem dado um pouco mais de reação na população. Entendi. Mas nada que tenha que muito se preocupar por enquanto. Entendi. Quais são os sintomas mais comuns? A senhora já falou, mas é bom a gente saber, para saber assim, até para a pessoa saber, esse sintoma pode ser da vacina e a pessoa não se confundir, né? Às vezes tem alguma coisa que não tem nada a ver com a vacina. Normalmente a reação da vacina é 48, 72 horas. Sim. Mais que isso, você pode ter, se você tiver uma febre, pode ser qualquer outra infecção, não só Covid, mas pode ser dengue e outras infecções. Uhum. Mas
os mais comuns é dor no local da aplicação, uma febre baixa, um cansaço e dor no corpo. São os mais comuns. Pois é, dor no corpo, né? A senhora sabe que essa questão que eu sempre que alguém fala, eu peguei Covid, aí eu já vou logo perguntar, o que você tive? Eu não sei, das poucas, não é uma pesquisa nada científico, mas entre amigos eu sempre ouço falar, tive dor no corpo. Teve respiração? Não, problema de respiração não tive, mas tive muita dor no corpo, perdi o olfato, né? Então, essa dor no corpo pode ser também da vacina, mas geralmente mais no braço também, mas pode ser uma dor generalizada, assim, um cansaço. Isso, pode. A dor no braço é por causa da aplicação da vacina e do antígeno que acaba machucando a parte muscular. Uhum. E essa dor no corpo é reação da vacina. Mas, assim, são uns 48 horas, desaparece. Uhum. Agora, a dor no corpo do Covid, ou mesmo que nem nós temos visto o caso de dengue, muito comum nessa época, é uma dor no corpo que passa essas 48 horas, 72 horas. E aí tem que se preocupar, dar uma olhada, procurar um médico sempre, na dúvida. Doutora, quem toma vacina, agora muitos já estão na segunda dose, mas muitos não. É adequado esperar um pouquinho, sentar e esperar um pouquinho, ou depende da idade? Não tem problema, porque a gente pede para esperar quando é um risco de você ter uma anafilaxia, alguma coisa mais grave, assim que toma a vacina. Uhum. Na verdade, isso ocorre mais com medicamentos, né? Alguns medicamentos, mas com vacina não. Então, você tomou a vacina, você pode ir. A vacina não vai te dar nada muito grave nas primeiras horas que você tomar a vacina. Uhum. Outra coisa interessante é aproveitar e tirar a dúvida, porque a Pfizer, ela vem num vidrinho e me parece que são 3 doses para cada vidrinho, né? Às vezes a população não entende. Vai falar, mas não deu tudo. Dá para explicar isso, doutora? Elas são diferentes, as vacinas, as doses. Tem vacina que tem maior quantidade de líquido dentro do potinho, dentro do frasco, então dá 10 doses. Tem vacina que dá 5 doses, tem vacina que dá 6 doses ou 3 doses. Depende de quanto tem em cada frasco para cada paciente. Entendi. Doutora, qual é a importância de tomar as 2 doses? Eu li, salvo engano, se eu tenho de cabeça, aqui, por exemplo, a da Pfizer, depois de 28 dias, imunizaria 80%, né? Mas a imunidade, digamos, 100% só com as 2. Na verdade, nenhuma das vacinas tem 100% de eficácia, nenhuma das 3 que tem no Brasil, né? Tem uma eficácia de 100%. Uhum. A maior eficácia, ela é obtida 15 dias depois da segunda dose. Uhum. O que os estudos têm mostrado é que a vacina da Pfizer, depois que você toma a primeira dose, você já tem uma eficácia de 70% a 80%, o que não ocorre tanto com as outras vacinas, a Coronavac ou mesmo a da AstraZeneca, a Covishield. Então, parece ser um pouco mais eficaz, mas elas são todas eficazes e a gente tem que tomar a vacina que tem no momento. Uhum. Mas depois, 15 dias depois da segunda dose, é que a gente considera que a pessoa está com eficácia em relação à vacina. Entendi. Doutora, eu estava comentando aqui no estúdio, eu falei, gente, a gente fica falando de comorbidade, será que todo mundo sabe o que é comorbidade? Aí eu fui ver a definição. É você ter uma ou mais doenças, até no verbete explicava lá, vamos supor, você tem pressão alta e diabetes, você tem 2 doenças ou mais, aí é comorbidade, né? Mas, por exemplo, para você tomar a vacina, se você tiver comorbidade, pressão alta, aí é só uma doença, mas aí já é colocado como uma comorbidade, é assim? Sim, para você tomar vacina, você tem que ter uma comorbidade dentro daquela lista que foi realizada pelo Ministério da Saúde, tá certo? E comorbidade é qualquer doença que você tem que tomar remédio de uso crônico. Então, pressão alta, diabetes, HIV, hepatite, que você toma remédio crônico, sim. Só que não é toda doença que você toma remédio crônico que você entra dentro das comorbidades que tem maior risco de ter uma gravidade maior de Covid.
Ah, correto. Então, essa vacinação prioritária é justamente para a pessoa que tem alguma doença e essa doença, se ela adquirir Covid, ela tem mais probabilidade de agravar o quadro. Então, por isso que essas pessoas são, digamos, beneficiadas antes das outras, né? Ficar bem claro. Exatamente. Agora, doutora, tem gente que não pode tomar vacina por algum motivo? No caso da Covid específica? Na verdade, não existe nenhuma contraindicação relativa para tomar vacina. Alguns casos de alguns pacientes a gente discute caso a caso. Então, paciente, um exemplo, que teve Guillain-Barré com a vacina da gripe, por exemplo, dependendo da gravidade, a gente reavalia se pode ou não tomar. Mas, no geral, todo mundo pode tomar vacina. Entendi. Tem casos assim que eu já cobri aqui na Assembleia Legislativa, doenças raras, né? Então, por exemplo, eu me lembro do caso do síndrome de Guillain-Barré, acho que é assim que se pronuncia. E aí pessoas assim, por exemplo, não poderiam tomar a vacina no braço, ela teria, parece que, tomar líquida, né? Aí é um caso específico Sim. também, né? Muito específico, né? São casos muito específicos para poder, por isso que é importante consultar o seu médico se você tem uma doença doença rara ou alguma doença autoimune, porque o médico vai falar, não, você pode tomar ou não. Mas como é uma vacina de vírus, a maioria inativado, ou o RNA mensageiro, ou adenovírus, elas não causam doença. Então, no geral, todo mundo pode tomar, com raros casos, que é o síndrome de Guillain-Barré. Doutora, eu ontem entrevistei um prefeito que disse para mim assim, olha, infelizmente tive a minha irmã faleceu, ela não sei, eu não vou saber explicar direitinho assim, mas ela não tomou os devidos cuidados, assim, achava como muitas pessoas, a gente está vendo, por exemplo, nos Estados Unidos, gente que não vai tomar a vacina, né, o governo tem vacina, estimula as pessoas. A senhora, acho que já é médica já há um tempo, por que a senhora acha que ao longo do tempo isso aconteceu? Das pessoas desconfiarem e aí não vão, porque assim, a vacinação é para, vamos supor, eu tomei, eu protejo a senhora, se a senhora tomou, a senhora me protege, se a gente tiver um relacionamento mais próximo, e assim é com todos, né? O que a senhora acha que aconteceu ao longo do tempo das pessoas começarem a desconfiar de vacina, sendo que a vacina é responsável em tantos casos por salvar milhões e talvez bilhões de pessoas ao longo dos anos? As vacinas, elas são importantes mesmo, mas começou nos Estados Unidos e na Europa, tem algumas pessoas que não tomam vacinas porque acham primeiro que não gostam de tomar vacina por causa da aplicação. Tem pessoas por causa dos efeitos colaterais. E tem pessoa que acha que a vacina não funciona. Então, tem aquelas fake news de que vacina tem chip que vai colocar em você, tem um monte de coisa, então tem muitas pessoas que ficam desconfiadas. No Brasil, a maioria das pessoas acredita na vacina e toma vacina. As pessoas, apesar de não gostarem de tomar, no Brasil ainda não tem tanto. São poucas as pessoas que não tomam a vacina porque acham que a vacina não é eficaz. E isso está vindo da cultura dos Estados Unidos e da Europa de achar que a vacina não faz eficiência, não tem eficácia nenhuma. O especial Rádio em Revista faz um pequeno intervalo. Voltamos em instantes, não saia daí. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. O programa Rádio em Revista está de volta. Vamos falar agora sobre a reforma tributária no Brasil. E quais as consequências para nós, trabalhadores? Como uma mudança pode afetar a nossa vida? Sobre esse assunto, a Júlia Stanzioni conversou com Edson Fernandes, advogado tributarista. Vamos acompanhar. Começando, então, falando sobre essa questão. São 3 projetos, né, doutor? A Câmara tem outro Senado, outro pelo governo, enfim, eles se conversam. Qual que é a análise que o senhor faz deles? Olha, na verdade é o seguinte, são 2 projetos que mudam a Constituição Federal, a PEC 45 que está na Câmara e a PEC 110 que está no Senado,
E esses dois projetos, de alguma maneira, eles conversam entre si, porque eles propõem uma reforma na própria Constituição Federal, unificando tributos. Qual a principal diferença? A principal diferença é que o da Câmara reúne 5 tributos e o do Senado reúne 9. Né? Mas a estrutura é muito parecida. Claro, há alguns detalhes diferentes, mas a estrutura é muito parecida. O terceiro, que é o projeto de lei 3887, ao qual você fez referência na abertura, ele é um projeto de lei, então a tramitação é mais simples, não precisa alterar a Constituição Federal, basta a maioria do Congresso Nacional para aprová-lo, e ele se limita, né, à tributação federal e exclusivamente a dois tributos que hoje incidem sobre o consumo, que é PIS e COFINS. Então, o que acontece? O que aparentemente é a intenção do governo é começar de maneira progressiva. Então, começa somente com tributos federais, somente esses dois, e depois vai, com o tempo, expandindo essa unificação tributária. É o que o ministro Paulo Guedes chamou de reforma fatiada, né? E, doutor, justamente sobre essa questão, a gente sabe que essa discussão de reforma tributária vem de longo prazo aqui no Brasil, né? Para quem desconhece um pouco essa questão, mas também sabe do quanto, né, o Brasil tem de tributos, por que nesse momento ela se faz necessária ou se estamos um pouquinho atrasada em relação a pensar essa reforma tributária por aqui? Olha, Júlia, a estrutura tributária hoje no Brasil, que está na Constituição de 1988, ela praticamente é uma sequência da reforma que nós tivemos aqui em 1965, né? Então, vejam, nós temos aí quase 50 anos, mais de 50 anos dessa reforma tributária. E a economia mudou muito nesse tempo todo, né? Só para os seus espectadores terem uma ideia, em 1994, nós tivemos o Plano Real. Em julho de 94, nós tivemos a implementação do Plano Real, onde a gente conseguiu controlar a inflação e foi eleito o presidente Fernando Henrique. Em 1995, o ministro do Planejamento do então presidente Fernando Henrique Cardoso, que era o ministro Pedro Parente, ele encaminhou uma proposta de reforma tributária para o Congresso Nacional. Vejam, em 1995. Desde lá, nós estamos tentando reformar o sistema com base numa economia diferente da economia do fim da década de 1960 e mais numa economia sem inflação, numa economia, ou pelo menos sem a hiperinflação que nós tínhamos, numa economia um pouco mais controlada. O que acontece agora, Júlia, é que nós fomos atropelados por aplicativos, por essa nova economia digital, economia compartilhada. Então, efetivamente, o nosso sistema tributário hoje, ele não dá a resposta que precisaria dar a essas novidades. Essa é uma das críticas, inclusive, que são feitas aos dois projetos que estão já no Congresso para alterar a reforma tributária, para alterar o sistema tributário na Constituição, porque dizem que né, e eu até concordo com isso, que são projetos já antigos, né? Nós precisaríamos já modernizar ainda mais esse sistema tributário que nós temos. Ele é complexo, ele é para uma economia antiga, por isso gera muitas dúvidas com relação à economia nova. Então, ele precisa ser adaptado, ele precisa ser atualizado. E talvez começar, como o governo federal pretende, de maneira escalonada, de maneira paulatina, seja a melhor solução. O fato é que hoje, por exemplo, nós vamos discutir como é que se tributa os aplicativos de entrega de comida ou de tudo hoje, né? Você pode pedir tudo para ser entregue. Como é que se tributam os aplicativos de automóvel? Como é que se tributa os aplicativos de locação de imóveis? Então, é preciso mudar o nosso sistema para que ele esteja mais em dia, vamos dizer assim, com o que é a economia hoje.
E, doutora, a pandemia trouxe grandes mudanças, né? Principalmente mudanças na economia. O quanto essa reforma tributária vai também mexer nessa questão econômica dos municípios que já perderam muito da sua arrecadação por questões econômicas nesses últimos meses? Como é que fica essa questão de reforma tributária para esses municípios que já perderam a arrecadação e temem perder ainda mais com o aumento dessa carga, de algum tipo de carga tributária? Como é que funciona, então, para os municípios? Muito bem colocado, Júlia, e uma pergunta muito importante, né? O André Franco Montoro, antigo governador de São Paulo, ele dizia que nós não moramos na União, nós não moramos no Estado, nós moramos no município, né? Então, o município é o ente federado mais importante para o cidadão, é o que está mais próximo do cidadão. E com a pandemia, você falou muito bem, foi aquele que mais perdeu. Por quê? Porque os municípios hoje, eles tributam o serviço, e esse serviço de pet shop, de salões de beleza, esse tipo de coisa, e foi o mais afetado, né? Na parte do Estado, por exemplo, que é o ICMS, teve, obviamente, alguns setores que foram impactados, mas muitos se continuou vendendo. Então, os municípios foram os mais afetados nesse ponto. O que acontece, assim, a reforma tributária pensada pelo governo, fatiada pelo governo, não atinge os municípios nesse momento. As reformas que estão na Câmara e no Senado, sim, essas atingiriam já os municípios, porque inclui o imposto sobre o serviço, que é o ISS, em todo esse, nesse imposto único sobre o consumo que se pretende criar. Mas o interessante, Júlia, é que é o seguinte, antes da pandemia, por que os municípios tinham até uma certa resistência em aceitar esse ingresso, né? Porque eles poderiam perder receita em ter o imposto deles nesse imposto unificado. Porque o que tem acontecido, isso a gente percebe no dia a dia, né, nós como cidadãos, como consumidores, que cada vez mais nós consumimos serviços e menos mercadoria, né? Então, muito mais hoje nós contratamos um carro para nos levar de um lugar a outro do que estamos interessados em adquirir um automóvel, né? Então, a economia, ela caminha do comércio para o serviço. E a expectativa de arrecadação dos municípios era muito grande por causa disso, né? Agora, com a pandemia, provavelmente a gente vai ter que repensar isso. Mas, de qualquer maneira, o que se espera é que depois de todo mundo vacinado, o que o governo federal promete até o fim do ano, o governo estadual até outubro, né? O que se espera é que a gente volte com alguma normalidade, né? Não vamos voltar como era antes da pandemia, mas com alguma normalidade a gente volte. E aí nós vamos voltar a discutir esse tema. Por isso, então, que é muito provável que os municípios estejam querendo esperar efetivamente para ver o que vai acontecer. Hoje eles foram estão bastante afetados pela pandemia, mas nós estamos falando de uma reforma permanente, algo que vai ser eterno, o que a gente espera que a pandemia não seja. Então, os municípios provavelmente, apesar de estarem perdendo agora, eu não sei se eles ainda são, ou se eles já são favoráveis a essa reforma tributária. Então, mais uma vez, começar ela fatiada pode ser uma boa estratégia. E, doutora, a gente está falando dos impactos, então, em alguns setores e, na verdade, em alguns locais. Então, a gente falou dos municípios, falando agora das empresas, dos empresários, dos trabalhadores. Qual o impacto, então, dessa reforma tributária para esses segmentos? Então, Júlia, o que se diz é o seguinte, que um jargão no meio tributário econômico que empresa não paga imposto. Quem paga imposto são os consumidores, porque tudo isso é repassado para o preço. Só que nós temos que ver isso com uma certa ressalva, né? Porque não adianta, a empresa não vai conseguir repassar todo um aumento de carga tributária para o consumidor vai deixar de comprar se o preço ficar muito caro. Então, há impacto sim para as empresas. O que acontece hoje, Júlia, é o seguinte, nós temos uma tributação, além de complexa, muito desigual,
né? E por conta da desigualdade, ela acaba ficando ainda mais complexa. O que eu quero dizer com isso? Nós temos setores que têm incentivos fiscais, então pagam menos impostos. E outros setores não têm incentivos fiscais e acabam assumindo essa carga. O que se pretende na reforma tributária, seja ela parcelada ou não, né, ela fatiada ou não, o objetivo final é ter um sistema mais simples, né, mais fácil de se entender. E isso requer uma uniformidade na tributação. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns setores vão ter redução na carga tributária, mas outros vão ter aumento de carga tributária. Então, nós precisamos ver como é que isso vai ser absorvido pelas empresas. Por exemplo, as empresas prestadoras de serviço tendem a ter um aumento na carga tributária, porque hoje há muitas formas de você reduzir a tributação sobre o serviço. Então, o que vai acontecer? Se eu nivelo todo mundo, se eu igualo todo mundo, quem paga menos hoje vai tender a pagar um pouco mais. Como é que isso vai se refletir na atividade dela, né? Agora, outras empresas que têm uma carga maior, elas vão acabar sendo desoneradas, não totalmente, mas vão ter o imposto reduzido. E saber o impacto disso é complicado, né? Quem é que vai aumentar mais, quem é que vai diminuir. Então, por isso que, mais uma vez, se nós formos devagar, nós vamos conseguir testar isso, porque vai haver impacto para as empresas, sem dúvida nenhuma, porque elas não conseguem repassar tudo aquilo que tem de carga tributária para o preço, porque, obviamente, tem o consumidor do outro lado que não quer pagar qualquer coisa por aquilo que está consumindo. Então, tem impacto sim, e principalmente um impacto, esse é certo que vai acontecer para todas as empresas, é que haja uma redução na burocracia. Então, as empresas vão gastar menos dinheiro, vão gastar menos horas para a administração dos tributos, né? Isso pode ter, inclusive, um impacto no mercado de trabalho, né? Porque aquele trabalhador da área fiscal, da área contábil, ele talvez tenha uma redução de tarefas ali, o que pode não ser necessário ter tanta gente mais dentro da empresa. Vamos falar agora sobre os direitos do paciente quando falamos em atendimento médico. Amparado pelo Código de Defesa do Consumidor e Ministério da Saúde, o direito de quem contrata um plano de saúde é uma questão de ética. Um assunto que foi debatido entre o Jeremias Gomes e o advogado Marcelo Campelo, especialista em direito criminal. Vamos saber quais são os direitos do paciente e como fazer com que sejam respeitados. Acompanhe a entrevista. Assunto muito importante. Antigamente as pessoas acho que não ligavam tanto para essas questões, né? A gente até ouvia falar assim, olha, o médico mandou e a gente cumpre. Hoje, com mais conhecimento, as pessoas têm questionado mais, né? Importante que a gente colocou aqui, é uma relação de consumo também com o médico, né? Sim, todas as profissões, incluindo as profissões da saúde e dentro das profissões da saúde, a profissão médica, né, os médicos, estão, assim, submetidos a questionamentos, os pacientes sabem mais e, claro, ele presta serviço. E, ao prestar serviço, ele está, assim, incluso no Código de Defesa do Consumidor. Então, eu queria já fazer essa divisória, então, entre Código de Defesa do Consumidor, porque se alguém está comprando um produto ou prestando um serviço, é uma relação, mas em relação ao Código, quais as outras legislações que está sujeita a esta relação também? É o Código de Ética, principalmente? Sim, eu considero principalmente o Código de Ética, porque ele regula todas as relações do médico. Então, vamos exemplificar. O médico com outro médico, o médico com outros profissionais da saúde, o médico com o paciente, o médico com os parentes ou os responsáveis legais do paciente, regula também questões de transplantes, junta médica. Então, esse, para mim, é um documento até mais importante do que o Código de Defesa do Consumidor. Porque o Código de Defesa do Consumidor,
ele é uma lei genérica, né? Ele regula, não. O médico está submetido a uma prestação de serviço, mas a relação mesmo ali, propriamente dita, está no Código de Ética. Uhum. Doutor, quais são os principais direitos do paciente, principalmente em tempos de pandemia? Então, assim, o principal direito do paciente é a informação. Então, o médico, ele tem que, dentro de um linguajar até não técnico, informar o paciente de todo o diagnóstico, de todos os tratamentos possíveis, dos custos, dos riscos inerentes a esse tratamento. Também o médico tem o dever de nunca abandonar um paciente. Então, por exemplo, ele está me tratando e daí ele decide não me tratar mais. Isso não existe. A profissão da saúde não permite isso. Claro, o médico entende que não tem mais como, inclusive até por questões pessoais, ele deve indicar um profissional e esse profissional assumir o tratamento. Acho que esse é um ponto assim, que a população não conhece, né? O médico não pode abandonar. Outro ponto também muito importante, que talvez nas nossas capitais não ocorra, mas o médico está obrigado a atender um paciente em emergência. Então, nas pequenas cidades que têm poucos médicos, isso acontece com bastante frequência. Então, o médico é obrigado. Claro que a determinada emergência, ele se desvincula, né? Mas isso são alguns direitos importantíssimos. Interessante, porque muitas vezes a gente, como população, não sabe dos nossos direitos. Eu conversava com o defensor público esses dias e relatei para ele, olha, eu estava ali no guichê, chegou uma senhora e falou assim, olha, eu vou passar no psiquiatra. E a atendente falou, num plano de saúde, ela falou, ele foi descredenciado. Ela falou, e aí? E aí não tem atendimento hoje. E aí o defensor falou, não, o plano tem que obrigatoriamente avisar com 1 mês de antecedência que o médico foi descredenciado. Imagina, uma pessoa idosa, está marcado e simplesmente fala, olha, hoje ele não vem. Não é assim, né, doutor? Tem lei, tem regra para tudo. E aí a gente procura a ouvidoria, no caso do plano de saúde, quais são os caminhos? Às vezes a defensoria, se não for bem atendido? Ou corretamente? Então, nesse caso em específico, vamos lá, eu tenho um médico no qual eu trato e esse médico foi descredenciado. Sim, o plano é obrigado a informar com mês de antecedência, porque realmente existem pessoas ali dependentes. Primeira saída que eu diria é informar a Agência Nacional de Saúde, né? E que ela regula muito bem e ela fica ali constantemente fiscalizando os planos de saúde. Segundo ponto, é um médico de extrema emergência minha. Eu entraria na justiça com pedido liminar para que o plano continue a manutenção do tratamento perante esse médico. Por quê? Só que isso terá que ser muito bem justificado. Por isso, daí entra em outro detalhe da relação médico-paciente, que são os documentos, para que seja mantida. E nessa relação também tem um outro problema, se o médico vai querer a manutenção do tratamento via plano ou particular. Daí entra uma outra relação que o plano pode ser obrigado a arcar. Então, esse tipo de relação sempre tem que estudar um pouquinho para ver a estratégia que você vai adotar. Mas sim, primeiro momento, a Agência Nacional de Saúde, que eles já vão perguntar para o plano por que não está sendo feito atendimento. Interessante. O senhor sabe que eu vi uma pesquisa, eu não me lembro se era de um livro ou numa palestra TED, que eu achei muito interessante, que eles falaram assim, olha, no relacionamento médico-paciente, o médico que não olha no olho e não tem um mínimo de empatia, eles recebem mais ações na justiça do que o médico que, de repente, dá 30 segundos a mais e atende melhor. O que a gente vê muito em relação aos planos de saúde, eu não sei se eles têm um mínimo de tempo para atendimento, acho que isso é uma questão importante, porque assim, a médica é mais ou menos como enfermeira, eles têm que preencher relatório, né? Então, às vezes o paciente chega, ele já está preenchendo o relatório, e mais um, e não olha para o paciente. O paciente fica um pouco incomodado. Existe um tempo mínimo nessas consultas de plano, para que a pessoa possa, o senhor falou, direito à informação. E hoje a pessoa tem informação, ela vai no Google e fala, olha, doutor, eu tenho isso, eu tomo isso, eu já passei com esse médico. E aí o médico às vezes corta e fala assim, não, nesse caso você faz esse exame e volta. Então, tudo bem, mas a pessoa fica um pouco incomodada, né? Tem um tempo para ser atendido? Não tem.
não tem disciplinado em lei o tempo mínimo de atendimento. Isso fica a critério de cada profissional. Agora, como quem falou, hoje em dia, essa velocidade não dá, mas qualquer profissão, a minha profissão também, que você lida muito com pessoas, você tem que ter essa empatia, você tem que ter esse olho no olho, você tem que cuidar. Posso usar a minha profissão, se eu não tiver empatia com os clientes que me procuram, que geralmente estão com problemas, né? Ninguém vai procurar um advogado se não tiver problema. Você não vai conquistar o cliente e não vai passar confiança. E na própria profissão médica, que também é algo que exige uma confiança, uma crença, um respeito, se o médico não tiver empatia e cuidar, explicar, não vai. Eu vejo assim que eu fui num médico uma vez, um clínico geral, ele estava atendendo a cada 10 minutos. Sim. Claro que ele conseguiu avaliar a minha situação. Não fui mais. Entende? Porque, claro que ele precisa, sabe? Agora, eu não fui atrás até dos meus direitos, porque eu acho que, cara, eu não vou brigar por isso. Mas determinados especialidades médicas, eu acho impossível um atendimento com qualidade, com cuidado, numa velocidade dessas, né? Fica extremamente difícil. Doutor, em relação à questão legal, o que é mais comum em relação a reclamações? Eu não sei se o senhor é do direito criminal, não sei se o senhor atua especificamente na área, mas existe alguma coisa mais recorrente de erros médicos, seja em cirurgias? O que é mais comum chegar ao âmbito da justiça, porque às vezes não acaba sendo resolvido por meios extrajudiciais? Então, vamos lá. Até para explicar, a minha área do direito criminal, ela é envolvida com a saúde, tá? Porque, correto. Infelizmente, existem casos que os médicos acabam respondendo criminalmente, né? O que acontece mais, assim, no escritório? Erros médicos, tá? Exemplificar. Eu fui fazer, digamos, uma endoscopia e ele me feriu algum outro órgão, né? E então, vamos ter uma reparação civil, uma reparação perante o Conselho Regional de Medicina e, dependendo do caso, ele pode até responder por uma lesão corporal que será analisada se foi culposa ou dolosa. E na grande maioria dos casos será culposa, né? Porque o médico não tem a intenção de lesionar. Segundo ponto, que eu vejo muito no escritório, é a questão de medicina estética. Que há questões de cirurgia plástica, tratamentos dermatológicos, que, além de apresentarem problemas, eles também não atingem o desejo do paciente. Tá? Então, vamos exemplificar também. Eu vou lá, procuro um cirurgião plástico que ele melhore o meu nariz, deixe ele mais bonitinho, sei lá, deixe mais para minha face. A cirurgia não ficou como eu queria. Eu vou lá, procuro os meus direitos perante a Justiça Civil e perante o Conselho Regional de Medicina. Daí vai um outro lado desse caso. Eu já deixo assim a dica para os nossos telespectadores, que quando você vai fazer um tratamento, você assine um contrato, você peça para o profissional escrever aonde ele quer chegar. Hoje em dia, com a modernidade, principalmente das cirurgias plásticas, você consegue ter via software mais ou menos como vai ficar, para que caso lá na frente seja necessário buscar seus direitos, a coisa esteja mais clara, tanto para o paciente quanto para o profissional da medicina. Tá? No caso de cirurgias plásticas também, caso haja uma lesão corporal, um problema, um erro mesmo que cause, também o médico pode ser levado para a justiça criminal. Tá? Entendi. Doutor, hoje a gente vai no hospital, às vezes vai passar num pronto-socorro, já te dão uns 2, 3 documentos que você tem que assinar. Olha, se o seu plano não atingir tal, você é responsável, você está ciente que se precisar ser internado, você vai ter que pagar não sei o que lá. E tem um monte de cláusula.
Mas isso é quase um contrato daqueles de como é que fala? De adesão, né? Porque a gente não pode fazer nada. A pessoa está doente e fala, eu preciso passar no médico, ele assina. Como é que se isso chegar depois à justiça, o paciente ele tem algum tipo de respaldo ou não? O que ele assinou ali está assinado e acabou, não tem direito? Sim, o paciente tem total respaldo e ele deve procurar os direitos dele. Eu vou usar exemplos meus, tá? Infelizmente, eu peguei a tal da Covid. Quando eu estava fazendo o tratamento, eu tive que fazer vários exames de sangue. E um desses exames de sangue solicitava lá um exame diferente que o plano não cobria. Por óbvio, você naquela situação, você não vai discutir, né? Assinei, hoje eu estou entrando pedindo o ressarcimento. Porque urgência, principalmente, né, isso vale a dica também para todos os telespectadores, quando você é atendido em emergência, não tem restrições. Um tratamento clínico, sim, mas você está lá no hospital com emergência, fazendo exame de sangue por razão da Covid, não poderia ter restrição. Isso aí é questão de emergência. O médico indica, o plano paga. Correto. Não tem sobre isso, né? Agora, sempre é importante guardar os documentos, informar, que nem no meu caso, fiz na ANS, não tem justiça, não tem discussão, é isso. Claro que às vezes eles encostam a faca no pescoço, mas guarde os documentos e procure seus direitos. Vamos a mais um intervalo e na volta novas entrevistas com muitos assuntos de interesse para você. O especial Rádio em Revista volta já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o programa Rádio em Revista. Vamos falar agora sobre a primeira estação de trem sustentável de São Paulo, a estação Vila Olímpia, na linha 9 Esmeralda da Companhia de Trens Metropolitanos, a CPTM. Uma parceria com a iniciativa privada que prioriza a redução de impactos ambientais, energia limpa e preserva recursos naturais. O entrevistado da Júlia Stanzioni foi o Eduardo Jorge da Cunha Caldas Pereira, diretor de Planejamento e Negócios da CPTM. Vamos acompanhar como foi esse bate-papo. A gente sempre fala dessa união e boas práticas, né, do setor público com o setor privado, e justamente o governador João Dória, quando fez o anúncio, disse, né, que esse é um fato inédito dessa questão de ter uma primeira estação patrocinada, porque ela retira também o ônus do dinheiro público, coloca o setor privado de uma forma funcional dentro da cidade. O quanto muda a configuração, não digo da linha, mas o olhar, né, dessas empresas privadas para uma linha que leva tantos passageiros para o trabalho? Olha, Yuri, a inclusão dos quesitos de sustentabilidade, a sustentabilidade ela é presente ela deve estar presente no nosso dia a dia, né? E a inclusão desses quesitos novos de sustentabilidade da estação, além de proporcionar conforto, como conforto térmico, fazem os passageiros e todos que utilizamos a CPTM, no dia a dia, estar em contato com essas questões de sustentabilidade. As melhorias apresentadas na estação nos fazem ter mais conforto térmico, e ter economia na conta de energia, temos reuso da água para irrigação dos jardins. Então, sem dúvida, essas melhorias implantadas são muito boas para a população que passa na estação todos os dias e passam a ter um olhar atento a esses quesitos também durante o seu dia, depois de irem ao trabalho ou quando estão voltando para sua casa. E, Eduardo, você é diretor de Planejamento e Negócios justamente da CPTM. Qual é a visão hoje da CPTM de formar novas parcerias para que outras estações, não só talvez da linha Esmeralda, mas de outras linhas, possam entrar nesse modelo sustentável? É algo já que a CPTM pensa a longo prazo? Sem dúvida. O projeto foi um sucesso. Foi um grande desafio fazer as implantações dos quesitos sustentáveis sem parar a operação, e hoje em dia já estamos em tratativas com a iniciativa privada para que outras estações
possam ser anunciadas e remodeladas com a maior brevidade possível. Essas parcerias dependem do interesse da iniciativa privada, geralmente que está ao redor da estação, mas as tratativas estão sendo conduzidas e espero que em breve possamos entregar novas estações sustentáveis. Nós estamos falando de sustentabilidade, né? A gente sabe que a Agenda 2030 da ONU, ela fala muito sobre essa questão de meio ambiente, de sustentabilidade, de governos sustentáveis, e a CPTM entra, né, nesse rol de procuras com a iniciativa privada, como você bem disse, né? A iniciativa privada pode estar próximo de uma estação e querer ajudar nesse sentido. A minha pergunta é para você, Eduardo, o quanto você fomentar o entorno das estações para serem melhores? Não só, não digo do atendimento específico dos trens e afins, mas de como as pessoas transitam nesse meio. Sim, a diretriz do governador João Dória, desde que iniciamos a gestão em 2019, é de não só propiciar melhores serviços, mas também não só propiciar receita não tarifária para a CPTM, mas também com serviços que agreguem ao dia a dia da população. Então, a estação sustentável é um quesito que agrega ao dia a dia da população, os serviços que estão sendo incluídos nas estações também. Então, sem dúvida, a estação ela faz parte do dia a dia do nosso passageiro. Então, essas melhorias só vêm ao encontro da melhoria do dia a dia deles. Eduardo, você falou agora na sua resposta anterior, né? O desafio foi remodelar toda a estação, não parando, então, a circulação de trens e afins. Como é que foi toda essa ginástica, essa dinâmica? Como é que funcionou isso, esses bastidores? A CPTM tem uma janela de operação de 20 horas diárias. Então, a instalação dos jardins verticais nos muros que vedam a faixa de domínio, por exemplo, tinham que ser feitas em pouquíssimo tempo. Então, nos 4 meses da assinatura do convênio até a inauguração da estação, o trabalho tinha que ser feito durante a noite e sem interromper o transporte dos passageiros. Agora, para quem está em casa ou quem nos assiste pelo canal do YouTube, não conhece aqui a capital paulista, a linha Nova Esmeralda é aquela da CPTM que passa ali do ladinho do Rio Pinheiros, né? Leva muita gente ali para Osasco também. O volume é muito grande de pessoas que vêm das cidades do entorno para trabalhar aqui na capital paulista, não é? Hoje, a gente já tem a ciclovia ali também, tem agora essa questão da estação sustentável. Você estava dizendo, melhorar a qualidade de vida das pessoas também nesse trânsito. Me parece que esse é o pensamento da CPTM também. Sem dúvida. O passageiro da CPTM ele já tem um ganho expressivo de sustentabilidade, porque a CPTM, os trens são elétricos, obviamente, e de redução do tempo de viagem, porque na ferrovia não tendo trânsito, eles têm um tempo mais curto do que utilizando outros meios de transporte. Porém, as melhorias das estações e do seu entorno fazem com que o seu dia, tendo mais serviço, o seu dia seja ainda melhor. Agora, Eduardo, você falou, né, que é um pensamento também do governo do estado de São Paulo, junto com a CPTM, pensar essa questão sustentável. Nós estamos num momento em que o mundo fala sobre o ser sustentável e que as cidades sejam sustentáveis, né? O quanto no meio de uma pandemia o ser sustentável vai auxiliar toda a dinâmica de uma cidade a longo prazo? Dentro da sustentabilidade, inserida na estação, para a questão de pandemia, tivemos inseridos, por exemplo, a modernização com elementos sustentáveis modificados nos banheiros, de saboneteiras e
vias automáticas que evitam contato. Temos uma área uma área educacional que ajuda o passageiro a ter mais contato com quais são os elementos que transformam a sustentabilidade. Tem inicia-se reciclagem de lixo. Acho que o papel educacional que o tema sustentabilidade traz para os passageiros, ele sem dúvida melhora a vida da população. Agora, saindo um pouquinho dessa questão de sustentabilidade, né, eu gostaria que você, por favor, se puder, faça uma análise aí dos impactos do serviço da CPTM para essa população e de ampliação de linhas. Eu sei que a gente está saindo um pouco dessa questão sustentável, mas é sempre importante ter a palavra da CPTM aqui para a gente. A linha 9, ela tem 2 estações com previsão de inauguração. Ela está sendo expandida para o sul, com a inauguração de Mendes, Vila Natal e Varginha. Existem estudos para ampliação da linha 13 e projetos para que o serviço seja sempre expandido. Uma outra questão, nós estamos no meio da pandemia, não é? Tem que seguir todos os protocolos e afins. Como a CPTM tem lidado desde o início da pandemia com relação à segurança dos seus passageiros e também dos seus trabalhadores? A segurança dos passageiros e dos trabalhadores é uma prioridade na companhia. Os nossos trabalhadores, eles utilizam máscara. A CPTM, junto com o metrô, foi o primeiro local a ser obrigatório a utilização de máscaras. Nós fizemos algumas parcerias com distribuição de álcool gel, intensificamos altamente a limpeza dos vagões entre viagens. Durante um tempo foram feitas cabines de sanitização e tudo que possa ser feito para que a pandemia tenha um efeito, o menor efeito possível com a quantidade de pessoas que é transportada na CPTM. Essa questão, voltando agora sim à questão de sustentabilidade, às vezes quando a gente fala em sustentabilidade, as pessoas pensam, num primeiro momento, que é algo só que não vá poluir o entorno, vá poluir, enfim, vai ajudar nessa questão de poluição dentro da cidade. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que é ser uma empresa sustentável e justamente essa ideia de que as pessoas deixem de utilizar os seus carros para utilizar o transporte público. Sem dúvida, a utilização do transporte público em detrimento a veículos que emitem CO2 é um grande ganho para toda a população. Sabemos que em tempos de pandemia precisamos evitar aglomeração, então pessoas que têm possibilidade de se transportar com menos contato o fazem, porém no longo prazo sabemos que o transporte ferroviário eletrificado é sustentável e traz enormes ganhos para todo o planeta. Vamos falar agora sobre a nova Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos. A licitação nada mais é do que um processo da administração pública que visa a contratação de um produto ou serviço. Para entender melhor o tema, o Guga Mendonça conversou com Mayra Coutinho Ferreira Giroto, agente do Tribunal de Contas de São Paulo. Quais são as mudanças na lei federal que trará ao processo de licitação? Olha, a gente pode apontar, é lógico que a lei ela é bastante extensa e ela traz muitas mudanças, muitas novidades, mas a gente pode apontar como principais mudanças, né, a alteração nas modalidades licitatórias, a gente não tem mais a figura do convite nem da tomada de preços. E, por outro lado, a gente tem a nova modalidade, né, do diálogo competitivo e também a possibilidade de credenciamento nas hipóteses em que a competição
se mostra inviável. Então, a alteração nas modalidades licitatórias é uma inovação importante, é uma novidade em relação à legislação que vai ser revogada. É bom lembrar que a Lei 8666, aí a Lei do Pregão e a Lei do RDC continuam vigentes por mais 2 anos a partir da publicação da Lei 14.133, que é a nova lei. Então, a gente vai ter os 2 regimes funcionando ao mesmo tempo durante 2 anos, para que a administração tenha tempo de se adaptar ao novo regramento. Após esses 2 anos, permanecem vigentes apenas os regramentos anteriores com relação aos contratos que ainda estiverem vigentes e tenham sido firmados com base na lei anterior. Outra novidade importantíssima que a nova lei traz é com relação ao perfil dos funcionários públicos que trabalham nos processos licitatórios, no acompanhamento contratual. Por quê? Porque a lei exige agora a segregação de funções. Então, esses funcionários, aquele antigo modelo, né, que permitia, por falta de vedação expressa, que um mesmo funcionário, por exemplo, participasse da fase preparatória da licitação, da fase de licitação, elaboração de edital e depois também do acompanhamento contratual, essa possibilidade que antes era relativamente aberta, ela deixa de existir. Então, a nova lei, ela exige que todas essas fases sejam executadas por pessoas diferentes, né, com segregação de funções. E aí, ela exige também que a administração pública saiba identificar as competências dos seus funcionários, de modo a colocar as pessoas certas na posição certa desse processo e, por conta da nova lei exigir a formação na área, né, a formação específica, a capacitação técnica dessas pessoas, é que a gente tem uma grande novidade, porque a lei anterior não trazia restrições, né, requisitos com relação a quais funcionários públicos podiam atuar nesses processos. Então, agora a gente tem uma exigência de requisitos com relação a eles e uma separação de funções. Essa é uma novidade importante também. E, além disso, a gente tem também o acréscimo nos limites de dispensa de licitação por valor, que é uma novidade aí, que é a primeira que o pessoal está aparentemente ansioso em aplicar, né, que é a possibilidade de se contratar sem um processo competitivo, sem qualquer modalidade licitatória, por um valor superior ao que antes a Lei 8666 previa, né? Então, isso traz uma certa flexibilidade para o administrador público, principalmente no momento em que as coisas têm que ser adquiridas com uma certa pressa, né, com certa urgência, sem toda aquela fase de planejamento, de competição que a lei exige para o rito normal. Então, essas eu acho que são as 3 principais inovações, né, as modalidades licitatórias, a questão da equipe, né, dos funcionários públicos que trabalham nesse processo todo, desde a preparação do contrato até o seu final, recebimento do objeto, e a possibilidade, né, na verdade, a atualização dos valores de contratação direta, que é a dispensa de licitação por valor. Agora, você tocou em pontos importantíssimos. Eu gostaria de saber, dentro das modalidades, né, de licitação, o que muda nessa nova lei? Então, a gente tem o pregão e a concorrência nos moldes parecidos, mas com alguns detalhes diferentes dos moldes anteriores, né? Mas no rito ordinário, a inversão de fases para todas as modalidades. Então, primeiro há o julgamento das propostas e depois a fase de habilitação. Antes dessa inversão de fases, ela era válida somente para o pregão e agora passou a ser a regra geral, né, da inversão de fases. O pregão e a concorrência são nossos velhos conhecidos, né? O convite, que era muito utilizado, principalmente em prefeituras pequenas, deixou de existir, a tomada de preço também, que tinham limites de valores relativamente baixos, né? E entrou aí a novidade, que é o diálogo competitivo. Essa é a grande novidade com relação às modalidades licitatórias. Como funciona o diálogo competitivo? A administração, ela faz um pré-cadastro, né, das empresas do ramo de atividade daquela contratação que precisa ser feita, serviço, fornecimento, obras, né?
Por quê? Porque a administração, a princípio, não consegue delinear o objeto, as especificações técnicas, né, do objeto que precisa ser adquirido. Ou porque ele tem uma inovação muito grande com relação aos objetos comuns que a administração está acostumada a contratar, ou porque existe um objeto parecido, porém ele necessita de ser adaptado para a realidade daquele órgão contratante. Então, a administração pública, ela faz um pré-cadastro dos possíveis fornecedores, convida eles para esse diálogo, e há essa fase em que a administração elas interagem, né, com os possíveis fornecedores e eles a ajudam a desenvolver a melhor solução para aquela demanda, né? Como é que seriam as especificações técnicas, as características do objeto e do contrato para atender aquela necessidade da administração. A partir desse diálogo, a administração e os fornecedores juntos, eles chegam numa definição de um objeto, né? A administração, ela escolhe a solução que eles propuseram, né, esses fornecedores, as adaptações que eles propuseram, a descrição, e aí sim a administração faz um edital e a gente parte para a fase competitiva, que esses fornecedores que participaram do diálogo, eles participam da fase competitiva, ofertando aí formalmente as suas propostas para que a melhor seja eleita pela administração e o contrato seja assinado. Então, essa novidade é bem interessante, ela soluciona problemas como o da falta de planejamento, né, com falhas do planejamento, porque a administração geralmente não, né, é comum acontecer de o objeto ser específico ou não ter funcionários da área o suficiente para elaborar um projeto básico, um termo de referência com as características necessárias e suficientes para descrever aquele objeto, aquela solução pretendida pela administração, e aí, por falhas no projeto, às vezes o contrato tinha problemas na hora de ser executado, né? Então, o projeto foi mal elaborado por próprio desconhecimento mesmo técnico do assunto. Então, o diálogo competitivo, ele vem solucionar esses problemas e evitar que os contratos tenham, né, interrupções ou até prejuízo ao erário, porque a solução, a parte técnica, foi desenvolvida por especialistas da área, que são as próprias empresas que fornecem, né? Então, o diálogo competitivo é a grande novidade aí, é uma novidade bastante positiva, que vai ajudar muito o avanço, né, da satisfação dos usuários e do sucesso das contratações públicas. Agora, outro aspecto, né, que você abordou, né, nessa mudança, né, é a questão da qualificação dos funcionários e a mudança, né, que um funcionário, por exemplo, para explicar para o nosso telespectador, ele não vai poder participar de todo o processo, né? O processo terá que ser fracionado, dividido e tudo mais. Eu pergunto duas coisas para você. Como municípios pequenos que não têm aí um grande número de servidores para fazer o processo, vão poder se adequar, e também alguns funcionários que por muitos anos exerceram a função e não têm a devida qualificação. Como é que fica a partir de agora? Isso. Bom, a primeira solução que de imediato a gente consegue vislumbrar é que a administração promova a capacitação dos servidores, certo? Porque a própria lei dá como alternativa, né, se o servidor não tem atribuições formalmente, as atribuições do cargo dele formalmente não são compatíveis com as funções licitatórias ou de acompanhamento contratual ou mesmo de planejamento, ou se o servidor não tem formação acadêmica na área, a terceira alternativa que a lei dá é que a própria administração promova a capacitação desses servidores. Então, a gente tem aí também uma exigência para que os órgãos de controle externo atuem nas escolas de conta, né, nas escolas de governo, e ofereçam cursos de capacitação. E o mercado, né, a iniciativa privada, tem também muitas opções de cursos de capacitação para esses servidores. Então, no caso da administração querer e deve, né, acho que é muito positivo, é muito produtivo que a administração aproveite esses funcionários que já têm tanta experiência, né, que tem uma bagagem aí de anos trabalhando com licitações, aproveite esses funcionários e capacite esses funcionários, permita que eles façam os cursos, tanto das escolas de contas, quanto os cursos oferecidos pela iniciativa privada, para que eles
preencham esse requisito e tenham essa capacitação, né, esse certificado, e possam continuar atuando na área, né? A gestão por competências que a lei fala é exatamente isso. Então, eu seleciono os funcionários que têm o perfil para aquela função e, evidentemente, vão ser os que já exercem essas funções, e aí promovo a capacitação deles para que eles se adequem à nova lei e continuem exercendo essas funções. A questão só é que, como agora há a exigência de segregação de funções, eu vou ter que selecionar, né, o administrador, o gestor público vai ter que selecionar, nessa análise das competências do seu quadro funcional, selecionar o melhor funcionário para cada uma das posições nesse processo. Então, um que é melhor para atuar no processo licitatório, outro que é melhor para atuar na fase de execução e acompanhamento contratual. E aí, promover a capacitação de acordo com essa escolha previamente feita, promover a capacitação para que eles comecem aí de pronto a já atuar trabalhando com a nova lei. E para encerrar o programa de hoje, eu separei uma entrevista muito interessante. Vamos falar sobre inteligência artificial e como ela pode colaborar para o controle dos gastos públicos. A Júlia Stanzioni conversou sobre esse assunto com Rafael dos Anjos, especialista em inteligência artificial. Vamos conhecer mais sobre essa novidade. Como, então, a inteligência artificial pode ajudar esse controle de gastos na administração pública? Por favor. A gente, quando fala em gestão pública, a gente fala de um volume muito grande de dados. Basicamente, hoje, todo o sistema da gestão pública está gerando informação o tempo todo. Então, a gente tem um volume de informação muito grande, de dados brutos muito grande. O que a inteligência artificial permite? Ela permite você pegar todos esses volumes de dados, tratar esses dados e gerar informação para tomada de decisão. É como se a gente tivesse hoje rodando ainda, cortando grama à mão, quando a gente pudesse cortar com um cortador de grama, fazendo um serviço muito mais eficiente e muito mais rápido. Coisa que humanamente a gente pensa que é impossível de fazer e que com a inteligência artificial isso se torna possível, se torna fático de se realizar. É muito interessante, você pega, por exemplo, uma cidade de 55 mil habitantes aí no estado de São Paulo. O que a gente tem de dados, de volume de dados, apenas nos últimos 10 anos, para ter como exemplo, a gente tem mais de 9 bilhões de gastos. Então você imagina se uma pessoa for fazer esse levantamento na mão. É uma coisa impossível de se fazer na mão, mas com a inteligência artificial isso é possível, isso vem à tona e isso facilita o trabalho das pessoas. Então a inteligência artificial ela tem que ser vista como um aliado do bom gestor. Nós ouvimos aqui, há uns tempos atrás, até fizemos uma entrevista sobre isso, um programa sobre cidades inteligentes, que me parece ser uma tendência também para a administração pública, né? Eu gostaria que o senhor falasse, dentro desse contexto, como se inserir não só as tecnologias, né, mas esses processos mais modernos. Sim, a gente está falando da quarta revolução industrial, que é a Revolução Industrial 4.0. O que é essa quarta revolução industrial? Revolução Industrial 4.0, é a junção de todas as tecnologias ao mesmo tempo e a favor do cidadão. Então, quando a gente fala num discurso de cidades inteligentes, a gente está falando de decisões mais racionais, decisões tomadas de maneira mais rápida, de decisões inteligentes, em que tudo se conversa. Então, por exemplo, uma vaga de estacionamento na rua, automaticamente já pode avisar o carro que aquela vaga está disponível e evitar que o cidadão fique circulando ao em volta. O ônibus está para chegar num ponto de ônibus, aquilo pode ser avisado para o cidadão. Olha, o ônibus está chegando no ponto de ônibus e tem 2 vagas disponíveis lá para ficar sentado. O metrô está vindo, esse metrô que está passando, ele está lotado. Então você consegue que as coisas se conversem e que as máquinas elas já deem decisões praticamente prontas para as pessoas, para que o ser humano validar se aquela informação faz sentido ou não. Então uma cidade inteligente é uma cidade mais racional, mais sadia. Então tudo que é atividade repetitiva que o ser humano vem fazendo e que no serviço público isso é muito comum, que a gente chama de cara crachá, isso tende a ser substituído por uma máquina, porque não faz sentido você deixar o ser humano fazendo uma atividade depreciante, repetitiva.
Então a máquina vem justamente para agregar valor ao trabalho do ser humano, para dar significado a esse trabalho, para fazer um trabalho mais qualificado, com maior exigência de qualificação profissional. E o setor público tem que se adaptar a essa realidade, que ela não é mais uma teoria, ela é um fato que está ocorrendo. Agora, Rafael, como que a gente... você entende que os gestores públicos, eles estão mais receptivos a esses novos métodos, né? Você acabou de falar que o cara crachá, logo mais à frente, vai deixar de existir. O quanto a inteligência artificial e outras questões também, eles vão ajudar a otimizar também essas questões e a otimizar o trabalho. Você ter força de trabalho para outras questões que precisam, né, da pessoa física, vamos dizer assim. Exato. Para a gente poder comparar o que a gente está vivendo hoje, é só a gente imaginar uma agência bancária na década de 80. Se você pensar com a cabeça da década de 80, você ia sempre falar que precisava de mais funcionário de uma agência bancária, que não era possível aumentar o volume de operações de uma agência bancária com o mesmo número de funcionários. E cada vez teria que ter mais gente, mais gente e mais gente. Hoje, a gente, com o olhar de 2021, a gente percebe que isso não é uma realidade, que com a tecnologia você consegue, inclusive, ter bancos virtuais e não faz mais sentido o banco ter tanta agência bancária, que a gente já está vivendo isso no mercado hoje. Você vê o fechamento de agências bancárias. Por quê? Porque você tinha diversas atividades que eram repetitivas, que hoje foram substituídas por sistemas de computadores. Então aqui é a mesma questão que a gente tem no setor público. Atividades repetitivas, elas vão deixar de existir, queira o gestor público ou não. Esse aqui é um fato dessa nova era, dessa nova revolução industrial 4.0. Ela não pede licença para chegar, ela chega, ela adentra e ela é um caminho sem volta. Ou o gestor adere ou ele acaba ficando para trás, ele não atende mais às expectativas do cidadão. Porque você pega essa geração que está vindo hoje, o celular para elas e a internet é algo como se para a geração passada fosse ficar sem energia elétrica. Hoje você não consegue mais imaginar as pessoas sem energia elétrica. Então essa é a nova realidade. A internet é como se fosse a eletricidade para essa nova geração. Então o que a gente precisa é se apropriar dessas tecnologias, porque elas vêm para o benefício dos prefeitos, dos governadores, dos deputados, dos vereadores. Ela vem para dar qualidade no trabalho. Então, coisa que um deputado, por exemplo, falava, eu não consigo fiscalizar com o meu gabinete. Não, você consegue fiscalizar muito mais do que você imagina utilizando a tecnologia adequada. Tudo é ter a ferramenta adequada para se realizar a tarefa. E hoje a inteligência artificial consegue ampliar a capacidade, dar mais poder para os deputados, dar mais capacidade de decisão para os prefeitos, para os vereadores tomarem decisão. O programa especial Rádio em Revista chegou ao fim. Até o nosso próximo encontro. Tchau! No ar, Rádio em Revista.